Alegria e paz no Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, estamos ouvindo mais um podcast Rumo ao Domingo. O programa que quer lhe ajudar a melhor viver o dia do Senhor. Somos nós, cristãos católicos, convidados a neste dia, o primeiro da semana, nos encontrarmos, nos reunirmos para um encontro. Sim, encontro com Cristo ressuscitado, mas também encontro entre os irmãos. Por isso a liturgia dominical é tão importante no nosso viver e no nosso ser. A liturgia do domingo quer nos alimentar para bem vivermos a semana e para que possamos beber desta riqueza da liturgia do domingo, é preciso conhecê-la mais profundamente e, conhecendo-a, desfrutar das suas maravilhas. Por isso você é convidado agora a viver este momento de conhecimento e de crescimento na liturgia dominical, por meio deste programa Rumo ao Domingo. Na primeira leitura da liturgia deste domingo, vemos de modo tão bonito Moisés indo ao encontro do Senhor. Moisés desfrutando da presença do Senhor. E é isso que nós fazemos também na Santa Missa. Quando participamos da missa, celebramos Cristo na Eucaristia, o maior dom brotado do coração divino e humano de Jesus ressuscitado. O pão da vida, partido e compartilhado para fazer com que nos tornemos nele e com ele um só povo, um só rebanho. Os textos bíblicos que ouvimos neste 11º domingo do tempo comum ajudam-nos a compreender a realidade da igreja. São textos profundamente eclesiais. A primeira leitura do livro do Êxodo evoca a aliança estabelecida junto do povo no Monte Sinai, durante o êxodo do Egito. É bonito ver que Deus chama Moisés e faz com ele uma aliança. Deus sempre fiel ao seu povo, mesmo quando o povo não é a ele fiel. Deus que ama e que procura conduzir o seu povo aos pastos mais ricos e maravilhosos. O Evangelho de Mateus é constituído pelo relato do chamado e da missão dos 12 apóstolos. Por isso, neste domingo somos todos nós chamados a renovarmos também o nosso sim a Deus e o nosso compromisso de sermos cristãos na transformação de um mundo melhor. Encontramos aqui, podemos dizer, bem representada a constituição da igreja. Como não sentir o convite implícito dirigido a cada comunidade e renovar-se em sua vocação e em seu impulso missionário? Por isso o Evangelho é este convite a mim e a você, para renovar esse desejo de seguir a Cristo, assumindo a nossa missão. Voltando ainda na primeira leitura, o autor sagrado narra o pacto de Deus com Moisés e também com Israel no Sinai.
É uma das grandes etapas da história da salvação. Um daqueles momentos que transcende a própria história, nos quais desaparece o confim entre o Antigo e o Novo Testamento e se manifesta o desígnio perene do Deus da aliança, o desígnio de salvar todos os homens mediante a santificação de um povo, ao qual Deus propõe que se torne a sua propriedade entre todos os povos. Que bonito, que fantástico! Deus nos escolhe para sermos seus. Isso é o que significa santidade, pertencer a Deus, cumprindo aqui na terra a nossa missão. Isso se dá por meio de uma aliança. Aliança essa feita por iniciativa divina. Nesta perspectiva, o povo é chamado a tornar-se uma nação santa, não somente em sentido moral, no sentido do fazer, mas também e principalmente no sentido do ser. O modo como se deve entender a identidade deste povo manifestou-se gradualmente ao longo dos acontecimentos salvíficos, já no Antigo Testamento. Depois, revelou-se plenamente com a vinda de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje apresenta-nos um momento decisivo para esta revelação. Com efeito, quando Jesus chamou os 12, queria referir-se simbolicamente às tribos de Israel, que remontam aos 12 filhos de Jacó. A escolha dos 12 discípulos representa a atitude mais concreta de Jesus diante das necessidades daquelas multidões. Através dos 12, uma referência, como acabei de dizer, simbólica às raízes do povo de Israel, Jesus continua a sua missão, pois concede-lhes plenos poderes para realizar o que ele mesmo fazia, ou seja, percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doença e enfermidade. Elegendo os 12 discípulos, Jesus constitui pastores para aquelas multidões cansadas e abatidas. Contudo, para não recair na mesma infidelidade dos antigos pastores, os discípulos devem sempre crescer nessa consciência de serem por Cristo escolhidos para realizar uma missão. Não somos, meus irmãos, simplesmente funcionários que fazem algo, mas somos participantes do sacerdócio de Jesus, cada um, claro, a seu modo. Ao elencar, portanto, cada um dos 12, chamando-os pelo nome, Mateus não está fazendo uma lista de chamada, como se faz nas escolas, mas indicando que a missão se realiza com a colaboração de pessoas concretas. Ou seja, Deus conta comigo, chamando-me pelo meu nome. No horizonte da história, com as suas vicissitudes, e que mesmo a vocação sendo um dom do Pai, ela não tira a responsabilidade e liberdade de quem foi chamado. Esta lista não remonta a um currículo onde busca o aperfeiçoamento, mas sim procura realizar a identidade do discípulo na sua condição fundamental de vocacionado, pois reconhece que somos escolhidos por Cristo. Todos nós somos escolhidos por Cristo. Portanto, está incluído
Na lista não significa ser fiel ao chamado, nem garante colaboração na colheita. Há quem, apesar de suas limitações, resistências, negações momentâneas, deixe-se orientar pelo Mestre e é confirmado na missão. Mas há também quem está na lista e recebeu todas as condições para a missão, mas optou por arrancar a pele das ovelhas, explorá-las ao máximo e abandoná-las, tornando-se traidor do pastor e do rebanho, como fez Judas. Portanto, não importa as nossas fraquezas e limitações, Jesus assim nos chama e nos chama a fazer parte do seu povo, do corpo místico que é a igreja. Por isso, tome posse desta pertença à nação santa, ao povo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.